Saiu o episódio da final do MasterChef Confeitaria, segunda temporada, e vem comentar comigo? Oi, meu nome é Jardel Anjos, eu sou viciado em reality show, então se você também é assim como eu, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou estar sempre comentando sobre o seu reality show favorito. E hoje eu vou falar sobre a final do MasterChef Confeitaria, gente, essa temporada que foi assim, polêmica atrás de polêmica. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre esse episódio da final e depois eu vou falar sobre minha opinião sobre a temporada no geral, tá? Bom, então começou ali, né, com toda aquela introdução de final, mostrando os flashbacks da temporada. Aí mostrou os chefes lendo um caderninho, que seria o caderninho que eles escrevem ali as receitas, né, durante as provas, os participantes. E aquela enrolação toda que tem todo o final de MasterChef, né, e todo o final de programa mostrando uma retrospectiva do que aconteceu até chegar na final com o Léo e o Ramiro. Aí ele mostrou também o pessoal que participou, os ex-participantes e tal. Aí nisso entra o Ramiro e o Léo, e ali eles mostram a família deles, aquele basicão que a gente que já assiste, sei lá, 15, 20 temporadas do MasterChef, a gente já conhece, né, gente? Entra a família deles, apresenta quem é e tal, até realmente começar a prova. A prova é, como assim, toda a final, era um menu, né? Tinha que ter. Normalmente, quando é pratos quentes, é entrada, prato principal e sobremesa. Nesse caso, como são só doces, foi um menu em 3 passos, né? Porém, tem uma coisa diferente também. No confeitaria, não é só você entregar três sobremesas do jeito que você quer. Eles dão, tipo, umas exigências, sabe? Então, nas 3 provas, cada um tinha uma exigência. A primeira prova era uma prova livre, porém, eles tinham que entregar algo com viennoiserie. Alguma coisa assim, gente, eu não sou francês, eu não sei falar nada francês, tá? E essas comidas doces, é tudo com francês. Então, era algo com viennoiserie, algo assim. A segunda prova, era também uma prova livre, mas eles tinham que entregar uma cúpula transparente em cima da sobremesa. Então, a sobremesa tinha que vir dentro dessa cúpula transparente. Tipo, que a cúpula é aquele negócio em cima, né? Que normalmente é feito com açúcar. E a terceira prova era uma prova que tinha que ter chocolate e tinha que ter movimento. Então, sei lá, uma gaveta abrindo, um balancinho balançando. Tanto que o Diego Lozano depois postou um vídeo que ele fez uma sobremesa que era uma roda gigante. Então ele queria algo nessa pegada assim que se mexesse, né? Então vamos lá direto para a prova. A prova tinha 7 horas de duração, ele tinha que entregar esses 3 pratos durante essas 7 horas, né? Então a prova aqui, gente, como só tinha 2 pessoas, foi bem tranquilo. Não teve nem o que comentar tanto, né? Alguns pontos que eu tenho para comentar é sobre o Ramiro. O Ramiro, eu senti que ele veio comendo pelas beiradas durante a temporada toda. Ele teve só 2 pins, o Léo teve 5 pins e ganhou 7 provas. Assim, não fazendo um comparativo entre eles, né? Mas eu senti que o Ramiro veio comendo pelas beiradas. E nessa final, a gente estava assim, soltando farpas, porque ele falou do mezanino, falou que não era pro Léo ficar prestando atenção no mezanino, que eles não tinham opinião boa. Aí depois ali no forno, ele foi pôr o negócio no forno, e o pessoal do mezanino falou assim: ah, põe embaixo e tal. Aí ele falou assim: gente, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o jeito que eu sei fazer, porque eu que sou professor, faço isso aqui há 1000 anos, eu que devia estar ensinando vocês, e não vocês me ensinando. Então ali eu senti que já estava chegando na final, ele não seria mais cancelado, ele tacou e falou o que quis, porque durante as provas ele não era assim. O Léo também, durante a prova, foi engraçado que o Léo usou, que foi assim, a estrela do programa, que foi o nitrogênio líquido, né? Todo mundo usou isso, gente, pelo amor de Deus, até na final eles usaram isso. Aí a gente tem a entrega do primeiro prato, né? Eles trouxeram um chefe convidado para experimentar esse primeiro prato, que foi o Antônio Bachur. E o Antônio Bachur, gente, é engraçado porque ele é o chefe do Lucas, que participou do MasterChef também. Até eles fizeram a brincadeira lá, falando que o Lucas estava lá escondido e tal. Eu achei isso aqui bem interessante, eles trazerem o chefe do Lucas, né? Não sei se traria o chefe do Lucas se o Lucas tivesse chegado na final. Eu imagino que não, né? Mas eu achei isso engraçado. Mas a primeira prova começou com o Léo entregando. Então o Léo falaram que gostaram. O sorvete estava com uma textura estranha, segundo eles. E o Diego disse que a sobremesa estava um pouco doce demais. E aquilo, né, gente? Eu acho muito estranho eles falarem que a sobremesa está doce demais, porque eles só falaram isso durante a temporada toda. Mas tudo bem. E agora a gente vai pro Ramiro. O Ramiro, na sua sobremesa, ele também trouxe uma coisa bem bonita. Os chefes disseram que estava muito gostoso, o mousse estava com a textura estranha também, e eles pontuaram que tinha muita coisa no prato, que parecia que era 2 sobremesas em um prato só. E não fazia sentido, tanto que a Helena falou assim, tem 2 sobremesas, mas eu gostei mais dessa aqui. Então, tipo, foi isso.
Durante a segunda prova, eles tiveram que fazer essa cúpula, gente, foi muito dificultoso eles fazerem isso, assim, os dois sofreram bastante para entregar essa cúpula. O Léo até conseguiu fazer mais rápido, só que ele começou a soprar, tipo, fazer soprar e meio isso você cospe na sua sobremesa, né? Não tem sentido. E o Ramiro, assim, sofreu demais. Ele tentou fazer do jeito que o Léo estava fazendo, não conseguiu. Tentou fazer do jeito que ele já fez antes, não conseguiu. Ele até soprou com a própria boca também, que é super nojento isso, né? Não conseguiu. Aí ele acabou amassando ele com a mão mesmo e colocando em cima. Pior que eu achei até bonito. Ficou assim meio grosseiro, mas ficou bonito, sabe? Combinou ali com o prato dele. Aí nessa segunda entrega, o Léo, ele disse que durante o seu menu, ele disse que estava querendo homenagear os chefes, né? O primeiro ele homenageou o Jacan. Esse segundo aqui, ele homenageou a Helena. E, gente, tava bem bonito, né? A cúpula dele ficou bem bonita, ficou bem transparente, dava pra ver o que tava dentro, ficou fininha. A Helena foi pontuada a falta de higiene, né? Porque ele soprou para fazer essa cúpula transparente. E os chefes não quiseram comer, nem o dele, nem o do Ramiro. E já a sobremesa em si, eles elogiaram bastante. Falou que estava muito gostoso, que não tinha nenhuma crítica, nenhum defeito, somente essa parte de cuspir mesmo em cima da cúpula, que não tinha sentido, né? Agora a gente vai para o do Ramiro. O do Ramiro também estava muito gostoso, eles disseram. Eles também pontuaram a mesma coisa da higiene, porque o do Ramiro foi pior, até porque ele soprou, depois ele amassou com a mão, depois ele tentou fazer um monte de coisa com a mesma massa de açúcar, né? Mas eles disseram que estava muito gostoso, e o Ramiro ele fez um negócio de banana, que eles disseram que estava um pouco verde a banana, então ficou com gosto meio assim, sabe quando fica pegando na língua? E a terceira prova, né? A terceira prova ali a execução foi mais rapidinha, porque eles tinham que fazer essa coisa de movimento, mas eles estavam fazendo isso durante a prova, né? Não deixou para fazer nos últimos 30 minutos. Então, o Ramiro, ele quis trazer algo que fosse como se fosse uma bandeja que você abria e dentro estava o doce, e foi isso que ele trouxe. Os chefes elogiaram bastante, eu achei muito bonito, gente. O acabamento estava perfeito, parecia realmente uma bandeja. Se fosse na prova realista, com certeza ele ia ganhar, porque, gente, esse aqui estava perfeito. E agora a gente tem o Léo, né? O Léo, ele trouxe toda uma historinha, como eu disse, né? Ele trouxe uma história do começo ao fim. E o dele era uma caixinha de anel em cima de um entremê que parecia uma almofadinha. E o movimento dele era que tinha uma argola em cima do prego que você rodava e toda vez que rodava caía no coração. Eu achei legal, tinha um conceito assim, achei bem bom. O chefe disseram que estava bem gostoso, os dos dois, tanto o do Ramiro quanto o do Léo. E ficou naquela dúvida, né? Tipo, quem será que ganha e tal. Mas assim, pela história, pelas sobremesas, eu já imaginava que o Léo ia ganhar, viu? Porque ele trouxe todo um contexto, teve as homenagens do chefe. Ah, não falei, mas essa última sobremesa foi uma homenagem ao Diego pelo entremê, né? O Diego até disse que o entremê dele estava parecido muito com o Belém, que é uma sobremesa do Diego. E é isso, gente. Foi essa prova. Eles tiveram ali a deliberação. E quem acabou ganhando foi diferente, né? Não foi eles que abriram um envelope. Eles tinham que abrir um caderninho, que foi aquele primeiro caderninho que apareceu lá no começo. E quem ganhou foi o Léo, né? Não é mais novidade. Gente, muito merecido o Léo ganhar, muito merecido mesmo. Ele tem 5 pins, ele ganhou 7 provas, com essa ele ganhou 8 provas. Tá aqui, ó, a maioria dos pratos que ele entregou durante essa temporada, assim, todos perfeitos. Gente, o pão que ele entregou na prova de realismo, ficou assim, perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, pra mim, na minha opinião, nessa temporada não tinha outra pessoa para ganhar se não fosse o Léo, né? O Ramiro também muito bom, mas eu estava torcendo pro Léo. Comente aqui embaixo em quem você estava torcendo. E, gente, antes de eu falar a minha opinião, eu também falo de reality shows nas minhas redes sociais. Então, já segue aqui lá no TikTok, no Instagram. E se inscreve aqui no meu canal também. Não esquece, comenta aqui embaixo para quem você estava torcendo. E se você vai assistir o MasterChef Celebridade, se você assiste outro reality show que eu possa comentar também, vamos aqui criar essa comunidade entre a gente. E, gente, pode discordar de mim, tá? Eu tô aqui pra gente realmente discutir nossas opiniões. Agora eu vou falar sobre a minha opinião sobre essa temporada, né? Eu não acompanhei a primeira temporada do MasterChef Confeitaria, realmente não consegui acompanhar por questões pessoais, eu estava muito corrido na época, mas o pessoal disse que a primeira temporada é muito melhor do que essa, né? Então não tenho esse comparativo para falar, então eu vou falar sobre essa temporada. O que eu achei? Eu achei a participação dos chefes muito boa, do Jacan, da Helena e do Diego. Eu achei que realmente o Fogaça nem fez falta nessa temporada. E assim, eu acho que o chefe Diego, gente, assim, ele é muito bom, ele é uma referência mesmo de confeitaria no Brasil, né? Então, assim, ele agrega muito nesse programa.
tanto pra gente que tá assistindo, quanto para as pessoas que estão ali participando, né? Tanto teve gente que já teve aula com ele, que estava assim, participando da competição, então eu acho isso aqui muito legal. Da Helena do Jacan não vou falar tanto, porque eles sempre participam, né? Então eu acho que o foco principal mesmo é o Diego. E assim, eu gostei bastante dessa temporada, gostei dos doces, gostei das provas, gente, as provas de realismo, essa prova do Natal agora, do boneco de Natal, assim, eu gostei bastante. Teve umas provas mais bestinhas, mas a maioria das provas foram muito legais. Agora, minhas críticas, né? O que eu não gostei? Ainda sobre os chefes, eu achei que eles foram muito contraditórios durante o programa. Às vezes eles pediam uma coisa apresentando a prova e depois eles falavam assim, ai, mas a gente não pediu isso. Ou então, por exemplo, na prova dos bombons, eles pediram que tinha que ter um degradê. Aí o Ramiro e o Léo pintaram, eles falaram assim, não, mas a gente não pediu para vocês pintarem. Tipo assim, então eu acho que, além de serem contraditórios, também, por faltar a Ana Paula ali, eles não souberam explicar muito bem as provas. Então eu acho sim que é muito importante ter uma apresentadora ou um apresentador ali, porque essa parte de explicar as provas, gente, é muito importante para quem está participando. E se você não passa direito, a gente em casa não entende, o público, os participantes não entendem. Tanto que até o John Lee pontuou uma vez, falou assim, a gente não está entendendo qual o conceito das provas, porque às vezes eles pediam, tipo, arroz e feijão e o pessoal lá entregava, sei lá, arroz e macarrão. E assim, ficava muito difícil de entender o que estava querendo na prova. Então, eu achei isso muito ruim. Sobre passar pano ou não, eu acho que eles não passaram pano, gente. Eu acho que não tem porquê eles passarem pano. Até porque, tipo, não tem sentido. E isso acontece. Gente, eu sou viciado em Masterchef, assim, eu assisto desde a primeira temporada. Teve uma ou outra que eu não consegui assistir. Mas, assim, todas as temporadas tem essa mesma polêmica de que alguém chegou na final somente porque os chefes gostavam, que alguém ganhou o Masterchef só porque era amigo do chefe, só porque agradava o chefe, porque o chefe estava passando pano. Então, assim, a Marina não foi a primeira pessoa que foi acusada de ter benefícios durante o Masterchef, e também nem vai ser a última. Algumas temporadas sim, não teve, acho que do César não teve isso, de passar pano e tal, mas assim, gente, toda temporada tem isso, então eu nem me importo se fosse a Mariana também não me importaria sobre isso, porque toda temporada tem alguém sendo acusado de estar tendo vantagem no programa, né? Outra coisa que eu não curti muito, e eu também não curto quando é assim, é que a final foi gravada já, né? Quando a final é gravada, gente, eu acho que fica muito sem emoção. Normalmente, para quem não sabe, quando é gravado, eles gravam duas finais. Então, eles gravam o Ramiro ganhando e depois eles gravam o Léo ganhando. E só no dia que saiu o programa que eles colocaria quem realmente ganhou, né? Então, assim, eu acho que fica muito sem emoção, porque, querendo ou não, os participantes ali, tanto o Léo quanto o Ramiro, tem que ficar fingindo que ganhou, né? Até realmente descobrir que ganhou. Então, eu acho que quando eles fazem a prova e depois a, o anúncio de quem ganhou é ao vivo, eu acho isso bem mais legal, eu acho mais emocionante e tal. Mas eu acho que depois também da temporada do Amadores agora, que foram os próprios chefes que apresentaram a final, ficou meio ruim, né? Então acho que eles ficaram com medo de tentar novamente. Então é isso, resumindo é isso, eu gostei bastante da temporada. Eu gostaria muito que tivesse a terceira, quarta, quinta temporada que fosse recorrente também, junto com os amadores e com os profissionais, essa de confeitaria, ao invés de ficar gastando tempo, fazendo algumas temporadas bem bestas que ninguém assiste, podia investir mais nessa, porque eu tenho certeza que essa aqui vai dar mais repercussão do que muitas outras que eles inventam de fazer. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada. Se você estava torcendo pro Léo, se estava torcendo pro Ramiro, se você achou que alguma dessas polêmicas que eu falei aqui não tem nada a ver, se você achou que passaram sim pano pra Marina, que nada a ver, o chefe não é muito bom, o chefe é bom ou não. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você gosta de MasterChef. Se eu tiver a opinião diferente da sua, comenta aqui embaixo. Debate aqui comigo, porque eu vou estar sempre respondendo vocês, tá? Isso aqui não, eu não estou impondo a minha opinião, tá, gente? Eu estou falando o que eu acho, vocês falam o que vocês acham e a gente discute, a gente pode entrar num consenso ou não. E é isso, é assim que se funciona o reality show, é pra gente realmente comentar, né? Então é isso, gente. Se você é assim como eu, é viciado em reality show, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Agora vamos esperar para ver se o MasterChef Celebridades realmente vai ser bom ou vai ser uma bomba.